né? A cereja. A cerejinha ali para detectar a traição. É isso aí. Me fala uma coisa, você tem alguma desavença com o Ricardo Ventura? Cara, eu não conheço ele pessoalmente, né? A única coisa que eu falo sempre é, sim, pessoalmente dizendo não, né? É que os métodos que ele utiliza não são científicos. Então, é a única coisa que eu falo, cara. Me parece ser um cara gente boa, comunica pra caramba, é um baita comunicador, mas cientificamente falando, tudo que ele fala é pseudociência. Não existe base no que ele fala cientificamente falando, né? Mas assim, não o conheço pessoalmente. Acho, inclusive, que ele poderia ser o primeiro aí a mostrar o protocolo dele provado cientificamente na prática. Na prática, não. Com pesquisas científicas. Mas ele não fala assim que nem você? Ele não dá os protocolos onde ele estudou, o que ele não fala? Não, ele tem o protocolo dele, que é o protocolo Ventura. Que não existe registro acadêmico nenhum sobre esse protocolo. Entendi. Nunca foi pesquisado nem testado cientificamente. Entendi. Ele vem da PNL. Eu venho, tipo assim, PNL. Você pode aprender linguagem corporal? Pode. Você se torna especialista em linguagem corporal estudando PNL? Não. Você se torna especialista em linguagem corporal estudando disciplinas específicas, né? Como linguagem corporal, tasêsica, prosêmica. Você se torna especialista em microexpressões faciais estudando PNL? Não. Você se torna especialista em microexpressões faciais estudando microexpressões faciais. Até onde eu sei, na última vez que eu pesquisei no sistema do Paul Ekman Group, Ricardo Ventura não tem certificação como perito facial. Isso é o que eu sei, entendeu? Pode ser que agora ele tenha, isso tenha mudado. Então ele vem da PNL, da psicanálise, que é considerada por muitos como não científica. Não vou nem entrar a falar se funciona ou não, porque a psicanálise, eu mesmo não tenho convicção de que ela seja uma pseudociência, mas eu não sou psicólogo, então minha opinião obviamente é desqualificada. Eu só estou repassando informações. Então ele vem de bases pseudocientíficas, apresentando um método que não tem teste científico nenhum, e utilizando como comprovação das análises dele o resultado da notícia da matéria de jornal. Saiu inocente na matéria. Pô, entre uma análise, entre o que sai no jornal e o que acontece de verdade, tem um abismo gigantesco, não é? aí, exato. Como que eu sei se a análise ela é precisa? Né? Como que, por exemplo, o Ricardo Ventura poderia fazer? Submeter o protocolo dele a uma testagem científica, em laboratório, em campo, como foi feito com o protocolo SCANS, que é o protocolo que eu utilizo. Até que isso seja feito, o protocolo Ventura não existe um resultado, um teste para saber os números do que o Ricardo Ventura fala. Até porque o próprio resultado que ele apresenta se volta contra ele. Quando ele fala assim, eu falei aqui do fulano e saiu a notícia que o fulano é inocente, eu acertei. Poxa, então é fácil. É só pesquisar aí, por exemplo, a análise do Ricardo Ventura do Felipe Prior. Ele fala, não acredito no Felipe Prior. Felipe Prior foi inocentado. Errou. Você vê como assim, o cara apresenta um resultado que se volta contra ele? Você vê como isso não funciona, né? Então, cara, se você quer se apresentar como cientista, utilize métodos científicos. Utilizar pistas oculares, que é o método que ele utiliza, um dos principais, que hoje ele chama de trajetória ocular, enfim, que não é trajetória ocular. Ele faz pistas oculares. Eye tracking é utilizado máquina para medir eye tracking. Trajetória ocular, pessoal, é medido em máquina. O que ele faz é pistas oculares e é pseudociência. Você vai usar bases pseudocientíficas, um protocolo que não tem registro e vai reclamar resultados que não existem, cara, eu acho que você está falando besteira na linguagem corporal. Aí o cara fala que consegue usar pistas oculares, dá para detectar o protocolo dele. Cara, todo especialista na linguagem corporal, na área da psicologia jurídica, que estuda a detecção de mentiras, avaliação da desonestidade, fala o extremo contrário do que esse camarada diz, internacionalmente dizendo. Você tem Stan B. Walters, você tem o próprio David Matsumoto, Pamela Meyer, Erika Rosenberg, Aldert Ridge, todas as maiores autoridades. Philip Houston, que trabalhou com antiterrorismo interrogatório na CIA por 20 anos. Os caras falam, pistas oculares não utilizem, isso não funciona para detectar mentira. Tem aquela teoria de que olhou para cá, mentiu, olhou para lá, mentiu. Isso não tem comprovação e, pelo contrário, sempre que foi tentado utilizar isso, foi invalidado. Pra você ter uma noção, teve um estudo do Richard Wiseman que foi assim, bom, vamos pegar pessoas que têm treinamento em detectar mentira com as pistas oculares e pessoas que não têm treinamento nenhum. Vocês vão analisar vídeos de pessoas em audiências, né? A pessoa ou tá mentindo ou tá falando a verdade. Valendo. A galera que tinha esse treinamento acertou 48%. A galera que não tinha o treinamento acertou com 50%.
Então, tipo, a pessoa acerta menos ainda com essa técnica porque ela fica mais confiante. E aí é o pombo, né? E ela começa a ficar condicionada e fala assim, não, eu sei. Eu sei. É o pombo, né? Ele caga no tabuleiro e sai com o peito estufado. Então, assim, o cara se baseia em métodos que não são validados cientificamente, clama que acerta mais, então vamos ver você acertar, cara. Faça. Coloque o seu teste numa pesquisa científica, assim como eu fiz uma pesquisa científica, fui convidado para fazer pela Mackenzie no ano passado, pela doutora Júlia Negrão, né, um baita abraço para ela se estiver assistindo. Quando você submeteu o seu teste a rigor científico, você pode dizer que é um protocolo validado. Inclusive, vai ser o primeiro protocolo brasileiro validado. Olha que maravilha. Até lá, os resultados que o Ricardo Ventura clama são ilusórios. Não dá para falar que acertou, porque a notícia saiu inocente ou saiu culpado. Cara, o cara que estuprou, ele pode mentir na audiência, porque ele tem o direito do contraditório. Ele não tem que falar a verdade, Sim. Estuprei mesmo, Sim. entendeu? Então, entre o que sai na matéria de jornal, fulano é inocente, e entre o que acontece mesmo, não existe como isso comprovar um método de análise não verbal para analisar mentira. Então, enquanto o senhor Ventura não submeteu o seu protocolo à testagem científica, enquanto ele se basear em bases pseudocientíficas, o que ele faz é pseudociência. Não o conheço, deve ser um camarada muito bom, mas está falando extremamente besteira sobre linguagem corporal. Acho que é isso aí. Entendi. Cara, sabe que você tava falando de olhar pra cá, olhar pra ali? Me lembrei uma coisa na minha vida e vou te contar pra você analisar, já que você é o especialista. Seu canal é o maior do mundo? Maior do mundo.